capítulo 13. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Números, capítulo de número 13. Irmãos em Gonzalo, nós vamos ler o texto, vou ler o verso 1, depois 2, e assim sucessivamente. Amém? Diz assim o texto, irmãos, Números, capítulo 13. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rúben, Samuel, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Oni; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefté; da tribo de Zacar, Gibeão, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Cadim, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Jamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nami, filho de Bozi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vejam que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza? Também qual é a terra, se grossa ou amarga, se nela há árvores ou não, desnecessários, uma magnitude da terra, que eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Raimon, Cesar e Tamar, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de sua morte. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma virga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois, nós temos aqui um salto, um pouquinho distante. Nós estamos estudando a história de Israel, e nós falamos aqui na última terça-feira justamente sobre as leis, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial do povo de Israel, toda a contribuição aí que essas leis traçaram na vida deste povo. E nós saltamos do Êxodo para o livro de Números. Alguém vai dizer: pastor, o salto aí é muito grande, passamos por um livro de Levítico. Mas eu quero aqui deixar para vocês,
eu queria que você voltasse comigo sua Bíblia aí, irmãos. Pode abrir ela no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, que é justamente onde nós paramos. Eu vou aqui dar uma pincelada dentro destes capítulos, porque na realidade nós falamos dele aqui na terça-feira passada, né? Nós falamos um pouquinho sobre o tabernáculo, falamos sobre um pouquinho da construção deste tabernáculo, né? Falamos aí que Deus começou tudo por ele, por isso que ele começa a construção do tabernáculo pela Arca da Aliança, e ele termina lá com o altar do holocausto, tá? Justamente porque a Arca da Aliança simbolizava Deus e o altar do holocausto na tipologia como símbolo da cruz de Cristo. Então ele veio traçando todo o meio para que pudesse salvar o homem lá na cruz, lá no altar do holocausto, tá? E o interessante também que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é justamente a questão das leis, tá? Cada lei moral, lei civil e lei cerimonial, irmãos, ela tinha uma base que era justamente a questão de organizar o povo de Israel, direcionar eles, como eu disse aqui para vocês na semana passada, na terça-feira passada, que cada nação, cada povo, né, ele tem as suas leis, sua lei moral, sua lei civil e também a sua lei cerimonial. Por isso que Deus, ele entregou esta lei ao povo, e justamente com o propósito do quê? Até o presente momento este povo era um povo no deserto, mas meio desorientado, bagunçado, não sabia ainda muitas coisas. Quando Deus entrega a lei a este povo, o direcionamento de Deus era organizar este povo, era deixar agora uma nação organizada. Então, quando ele dá a lei moral, que é os 10 mandamentos, quando ele dá a lei civil, que é o relacionamento de uma pessoa com outra pessoa, e quando ele transfere a lei cerimonial, que é justamente a metodologia, o lugar de adoração que ele constrói no tabernáculo, e que eu disse para vocês que esse tabernáculo tinha por objetivo estar no meio do povo e dividir as tribos, né? As 12 tribos eram divididas nesse ambiente do tabernáculo. Ficavam uma tribo à direita, 3 tribos à direita, 3 tribos à esquerda, 3 tribos à frente e 3 tribos à retaguarda do tabernáculo. Eles estavam no meio e as tribos eram ali divididas entre eles, cada um com a sua bandeira, e ali havia divisão. Números, quando nós lemos Números, nos primeiros capítulos, nós vamos observar o recenseamento, a contagem do povo, que agora Deus ordena que conta eles, porque agora é um povo, é uma nação. Eles estavam dispostos agora a conquistar as terras que eram deles. Então agora faz a contagem para ver quantos homens de 20 anos para cima estavam prontos para a guerra, para a batalha, né? Então faz ali o recenseamento e a contagem. E também nós vamos encontrar a leitura de Números, que eu não vou aqui me prender, porque o nosso objetivo aqui nas terça-feira é falarmos sobre a história de Israel. Então nós não vamos nos prender aqui na questão de localização, onde eles estavam, porque isso foge um pouquinho do nosso contexto, tá? Outra hora que nós podemos dar um estudo sobre essa questão mais a fundo, como essa nação estava organizada ali no deserto. Então observa comigo que, como nós estamos falando aqui sobre as leis, eu vou recapitular aqui um pouquinho para nós não perdermos o ponto de vista, tá? A lei moral que trata das regras determinadas por Deus para o santo viver. Então a lei moral tinha por alvo levar o povo a viver uma vida santa. A lei civil, né, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação. E a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Eu fiz uma anotação aqui, que eu quero deixar aqui com os irmãos.
a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Vou repetir aqui: a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Êxodo 19, 4 e 6. Vamos ler lá? Êxodo 19, versículo 4 ao 6. Diz assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então observa comigo que a lei revelada, a lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo, e ele prescrevia o sacrifício de sangue para a expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. Observe aqui: a lei não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Então, ou seja, a lei não era um método para ser salvo, não. A lei foi dada para aqueles que já estavam salvos, tá? O que levava à cobertura do pecado era o sacrifício e não o cumprimento da lei. Observa comigo: antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele, como seu redentor é igualmente diante do seu próximo. Os israelitas deviam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé ao Senhor. Então observa que todas essas leis, irmãos, moral, ela não tinha poder de salvação. Ela foi dada como meio de conduta para a nação de Israel. Por que isso foi dado? E aí nós vamos entender que foi dado para que eles guardassem, e ao eles guardarem esse conserto, eles seriam uma propriedade peculiar de Deus. Então, ou seja, se eles quisessem se manter como uma propriedade peculiar de Deus, eles precisavam guardar as leis que o Senhor havia os entregado. Amém? E aí nós vamos aqui observar também alguns pontos. O capítulo 20, o Senhor fala das leis. Nós já falamos sobre esse capítulo 20. Nós falamos da lei moral, que faz sequência desse, e a lei cerimonial, que nós observamos que o Senhor entrega a Moisés, também dando a ele a direção da construção do tabernáculo. Falamos sobre isso na semana passada, tá? Agora eu quero, do capítulo 32 em diante, irmãos, fazer uma breve reflexão com vocês. Do capítulo 32, versículo 1 ao 18, tá? Para nós não perdermos o fio da meada, acontece quando Moisés está no monte, recebendo as leis de Deus, tanto a lei moral, quanto a lei civil, quanto a lei cerimonial. 40 dias Moisés esteve com Deus lá no monte. Enquanto Moisés estava com Deus no monte, o povo estava lá embaixo. E aí o povo, vendo que Moisés não vinha, disseram: Moisés não vai vir mais. E aí nós vamos observar no capítulo 32 que o povo conduz
Verso 1 diz assim, ó, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E aí o texto diz no verso 2: e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do... Então observa, eles veem que Moisés não desce, 40 dias Moisés estava lá em cima, não tinham notícias de Moisés. O que eles fizeram? Eles levantaram um bezerro de ouro e começaram a dizer: este bezerro foi quem nos tirou da terra do Egito. E observa, irmão, que eles começam a adorar a este bezerro. Eles começam então a fazer as suas orgias diante deste bezerro, em adoração. E aí Deus diz para Moisés: desce lá, porque o povo, o verso 7 do capítulo 2 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo se corrompeu, estão adorando ao bezerro de ouro. E aí nós vamos observar que no versículo 1 ao 18 fala da construção do bezerro, né? E também da descida de Moisés do monte. Quando Moisés está descendo, o texto vai dizer para nós no capítulo 32 e versículo de número 15, diz assim, ó: e voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Verso 17: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Verso 18: porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Então, ou seja, eles começam já a ouvir o barulho do povo. O que o povo estava fazendo? Eles estavam adorando ao bezerro de ouro. E aí nós vamos observar que no verso 19 ao verso 24, Moisés, ele chega e ele quebra as tábuas da lei. Vamos observar aqui no verso 19, ó: e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Versículo 25 ao 29, e nós vamos encontrar aí Moisés manda matar os idólatras, ou seja, aqueles que estavam adorando ao bezerro de ouro. Então nós vamos observar no verso 25: e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Verso 28, irmãos, assim, ó: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caiu no povo aquele dia uns 3.000 homens. Morreram 3.000 homens que estavam adorando ao bezerro de ouro. E aí o que aconteceu?
E aí nós vamos observar que no versículo 30 ao 35, Moisés ora pelo povo. Olha o verso 32 o que diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Olha o que Deus está dizendo: a minha presença não irá mais com vocês, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, e aí eu só vou visitar vocês quando houver grandes pecados entre o povo. E aí no capítulo 33 nós vamos observar que depois que Deus disse que não vai mais com o povo, Moisés arma a tenda fora do arraial e ele vai falar com Deus. E ele vai dizer: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. O que Moisés está dizendo? Eu só quero ir na frente deste povo se o Senhor estiver conosco. Moisés, ele arma um ambiente de relacionamento com Deus. O texto disse que essa tenda ele coloca fora do arraial, e ele vai até essa tenda orar, e a Bíblia diz que a nuvem desce e fica de frente à porta onde está Moisés, e Moisés começa a falar com Deus, segundo o texto, face a face. Isso não quer dizer que Moisés estava vendo Deus, mas Moisés estava ouvindo Deus. Então começa um diálogo entre Deus e Moisés. O verso 11 do capítulo 33 diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Verso 15 do capítulo 33 diz assim, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos sair daqui. Eu só quero ir com a tua presença. Olha só a importância que Moisés dá à presença de Deus. Eu quero a tua presença. Eu não quero dirigir este povo sem a tua presença. A presença de Deus, irmãos, é algo muito importante na nossa vida. Não dá para caminharmos, para vivermos, para andarmos sem a presença de Deus. A presença de Deus é que muda toda a história, a trajetória da nossa vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Em toda a sua jornada, entenda que você pode perder muitas coisas, mas não deixe perder nunca na sua trajetória a presença de Deus. Aleluia! A presença de Deus é algo importante, e Moisés disse: eu quero continuar com esse povo, mas somente se o Senhor for conosco. Olha só o verso 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Nós vamos observar que depois que o Senhor fala com Moisés ele diz ao Senhor o seguinte, verso 18: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Olha só, então disse: rogo-te que me mostre a tua. Aprenda uma coisa aqui com Moisés. Irmão, Moisés viu Deus aparecer para ele na sarça. Lá em Êxodo capítulo 3,
Moisés viu Deus manifestar 10 pragas no Egito. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Moisés viu o mar vermelho se fechar e engolir os egípcios. Moisés viu Deus transformar as águas amargas em águas doces. Moisés viu Deus mandar maná do céu. Moisés viu Deus mandar as codornizes para o povo. Moisés viu a água sair da rocha. Mas agora, quando ele tem uma oportunidade, ele diz para Deus: eu quero ver a sua glória. Entende aqui? Moisés não se acostumou com aquilo que ele estava vivendo. De Deus ele sempre queria mais. Ele viu todas as coisas acontecerem, mas quando ele teve a oportunidade de dizer: eu quero mais do Senhor. Entende aqui? Deus nos chama para relacionar com Ele, e ao nos chamar para um relacionamento que Ele quer que a cada dia da nossa jornada nós venhamos querer mais de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo o Senhor em toda a nossa trajetória. Não se conforma com o que você está vivendo com Deus. A cada dia Deus tem mais para se manifestar em toda a nossa trajetória. Ele diz: eu quero a tua glória. E aí o Senhor diz para ele, verso 19: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Verso 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Olha o texto. Disse mais o Senhor: eis um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Verso 22: e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E olha o texto: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Quando nós levamos ele para uma tipologia, nós podemos observar que nessa tipologia aqui, essa pedra, essa rocha, ela tem por simbolismo Jesus. Aqui é uma revelação de Deus a Moisés. Mas vamos trazer isso de uma forma tipológica para os nossos tempos. Qual é a metodologia que o homem hoje faz para ver a glória de Deus? E aqui ele está ensinando como o homem faz para ver a glória de Deus. Primeiro, nós vamos observar que ele diz: te porei, verso 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ou seja, primeiro, para ver a minha glória, tem que estar perto de mim. E aí nós vamos aprender no Novo Testamento que o único jeito de estar perto de Deus é estarmos em Cristo. E aí nós vamos observar que esta rocha simboliza Cristo. Só que aqui nós vamos ver dois momentos desta rocha. Como assim? Primeiro nós vamos ver o seguinte, olha assim, ó: ali te porás sobre a penha, verso 21. Aqui te porás sobre a... Ele está dizendo: você vai se colocar sobre a rocha. Observe, irmão, Moisés não se escondeu no meio das rochas, não. O texto é bem claro, ele se coloca sobre a rocha.
E aí o texto diz assim, quando Moisés se coloca sobre a rocha, o texto diz: e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão. Olha só, te colocarei na fenda. Isso quer dizer o quê? Olha o que tem que entender aqui: que ele vai abrir essa rocha. Então, em todo o contexto do Evangelho, quando Jesus está vivo, ele é a rocha que ainda não está partida. Então, todo o contexto é a existência do homem sobre a rocha. Mas quando ele vai na cruz, é muito interessante que ele não tem pecado para morrer. E ele diz assim: a minha vida eu vos dou. Naquele momento na cruz é onde Deus abre a ruptura nele. E nesse momento ele abre espaço para que o homem que quer ver a glória dele se encaixa nesta rocha. Amado, sério, andar na vassoura. E ele diz que nesse momento a mão dele cobre. Ele diz: e cobrirei a minha mão até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, e verás pelas costas, mas a minha face não verá. O que ele está dizendo? As minhas costas e a minha bondade. A bondade de Deus passou a ser enxergada por aquele que estava na rocha. A oportunidade de estar na rocha. O único meio de ver a glória de Deus é estando dentro da rocha. Então tudo que você quer de Deus, o homem só alcança enxergar a glória, a majestade, o poder de Deus. Não, o homem carnal, o homem natural não consegue enxergar o que nós conseguimos enxergar. Por quê, pastor? Porque é uma diferença entre nós e eles estão fora da rocha, mas nós entendemos que o melhor lugar para enxergar, observar as coisas, ver a circunstância é estar dentro da rocha. Ei, a sua visão dentro da rocha é outra. Fora da rocha você olha para as coisas destruídas e não tem mais jeito. Dentro da rocha você diz: o meu Deus pode trabalhar de forma especial. Fora da rocha, doenças não tem cura. Dentro da rocha você diz: o meu Deus pode fazer coisas grandes, porque dentro da rocha a visão é outra. Aleluia. Deixa eu correr aqui, irmão. Observe que aí Moisés é chamado novamente para subir ao monte. E aqui eu vejo algo interessante no capítulo 34 de Êxodo, porque agora Moisés ele é direcionado, olha aqui comigo, ele é direcionado a lavrar a terra. Observa que quando ele sobe a primeira vez, Moisés, lá no monte, é Deus que escreve, é Deus que vai esconder. Nós não vemos Moisés lavrando terra, ou melhor dizendo, lavrando pedra. Nós não vemos Moisés preparando pedra. Agora já no capítulo 34, Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: lava-te 2 tábuas de pedra com as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as minhas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Quem quebrou as tábuas? Moisés. E o que acontece aqui? Deus estava dando uma nova oportunidade para Moisés. Quem escreveu a primeira tábua? Deus. E agora Deus deu o seu plano, seu projeto na mão de Moisés. E o que Moisés fez com o projeto que Deus deu na mão dele? Ele quebrou. Tem gente que quebra projetos, entregue na mão dele por Deus, ele quebra e joga fora. Ele não valoriza o que Deus entregou para ele. E aí ele diz: agora já era, Deus não lembra mais de mim, não, muito pelo contrário. Deus tem sempre uma nova oportunidade para o homem. Só que eu vejo algo interessante. Moisés quebrou as tábuas
Porque Deus não abre mão de Moisés. Deus não descartou Moisés pela queda de um projeto, porque Deus não abre mão do ser humano. E é por esta razão que Deus dá a Moisés uma outra oportunidade. Se no percurso da sua vida algo deu errado, Deus lhe dá uma nova oportunidade, uma nova chance para fazer de novo. Aleluia. Vamos aqui, se algo na tua vida você não soube lidar com ele, quebrou, e você acha que Deus não tem mais nada com você, eu vim te dizer que Deus te dá uma oportunidade de recomeçar de novo. Porque Deus é o Deus das oportunidades. Só que na primeira foi Deus quem fez. Agora depois, o segundo, com o esforço de Moisés, Deus o ajuda. Quando Moisés quebra as tábuas, eu fico pensando, irmão, por que Moisés quebrou as tábuas? Ele ficou irado e quebrou o que Deus deu para ele. Eu paro para pensar, Moisés não valorizou o que Deus havia feito. Às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá de graça. Irmão. Às vezes Deus nos dá algo pela sua imensa graça, que não nos custa nada e nós não conseguimos dar o devido valor. Nós quebramos isso. Eu coloquei aqui, Moisés não valorizou o que Deus fez, porque muitas das vezes não empreendemos esforço nenhum quando Deus faz por sua infinita graça. Mas na segunda oportunidade teremos que nos esforçar para aprendermos a dar valor. Porque nós só damos valor para aquilo que nós colocamos os nossos esforços. Por isso que Deus não escreve assim. Ele diz para Moisés lavrar a pedra. E nós vamos observar que no verso de número 28 do capítulo 4 assim, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do conselho, os 10 mandamentos. Porque agora Moisés teria que valorizar o que ele estava fazendo. Nós vamos observar, para nós corrermos aqui, chegarmos aonde nós queremos, no capítulo 36, 37, 38 e 39. Esse texto se dedica à construção do tabernáculo. Nós daremos aqui um estudo posteriormente, irmãos, sobre o tabernáculo. Tá? Então eu vou me prender aqui. No capítulo 40 de Êxodo, o que nós vamos encontrar aí? Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Então todo o capítulo 17 e 19 há um direcionamento de Moisés para a construção do tabernáculo. Aí o que nós vamos observar aqui, que é bom para nós gravarmos aqui na nossa mente. Nós vamos ver aqui os homens que foram direcionados para a construção do tabernáculo. Observamos o capítulo 35, versículo de número 30. Diz assim, depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Irmão, deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Quem era Ur? Os irmãos lembram de Ur? Era aquele que segurou o braço de Moisés.
e Arão segurava os braços de Moisés, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia na batalha. O que eu aprendo com isso, olhando para isso aqui? Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque quem era Ur? O que nós vamos ouvir falar depois de Ur? Mas o que nós ouvimos aqui, Deus enche o seu neto do Espírito para que ele seja um dos homens que construiria o tabernáculo. O outro homem é Aholiabe. E nós vamos observar no verso 34: também me tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então Bezalel e Aholiabe são os dois homens que são incumbidos na construção do tabernáculo. Aí o capítulo 36, o 37, o 38 e o 39 estão envoltos em toda a construção do tabernáculo. No 40, Deus manda esse tabernáculo sendo levantado. E aí nós vamos observar no finalzinho, no verso de número 34: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui nós vamos parar, mas eu quero que você leia comigo o versículo 17 do capítulo 40. Diz assim, e aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Daqui desse momento em diante, até o tabernáculo sair do lugar que foi armado, é o momento em que Deus dá ao povo de Israel, através de Moisés, o livro de Levíticos. Então observa comigo, Levítico está estritamente ligado ao livro do Êxodo. Êxodo registra como os israelitas foram libertos do Egito, receberam a lei de Deus, construíram um tabernáculo segundo o modelo determinado por Deus. Termina quando o Senhor vem habitar no tabernáculo recém-construído. Levítico contém as leis que Deus deu a Moisés durante os 2 meses entre o término do tabernáculo, Êxodo 40:17, que nós lemos, até a partida de Israel do Monte Sinai. E aí eu quero que você vá comigo para Números, capítulo 10 e o versículo 11. Acharam? Diz assim: e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Então, quando a nuvem levantava, era tempo do povo caminhar. Então, do capítulo de número 40, verso 17, ao Números 10, 11, nesse período, 2 meses, que Deus entrega o livro de Levítico. E aí o livro de Levítico está a cerimônia, o cerimonial que seria realizado
Deus, o cumprimento do pecado através da morte de um animal no tabernáculo. Levítico, foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiatório e para expor o padrão divino na vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. E segundo ponto, os dois temas abrangentes no livro de Levítico é expiação e santidade. Então era o meio que os sacerdotes iam trabalhar com o povo. E aí nós vamos então entrar no livro de Números. Por quê? Porque aqui continua a história. Como nós estamos aqui ensinando aos irmãos sobre a história de Israel, nós estamos levando e conduzindo essa história até o cativeiro babilônico. Então nós vamos nos prender aqui nas leis. Depois nós terminarmos esse estudo, nós podemos, depois do tabernáculo, entrar no estudo da lei, nós entendemos um pouquinho sobre as leis ordenadas no livro de Levítico, o sacrifício, as mortes dos animais, e aí nós entramos aí. Mas eu vou aqui, livro de Números, irmãos, eu já termino, depois na outra semana eu vou falar sobre o que nós lemos, tá? Números deriva dos dois recenseamentos ou contagem do povo registrado no livro. Observa comigo o capítulo 1 de Números, verso 2, diz o seguinte: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Então, Números deriva dos dois recenseamentos ou contagem do povo registrado no livro. A maior parte do livro, entretanto, descreve as experiências de Israel nas suas peregrinações no deserto. Daí este livro ser chamado no Antigo Testamento hebraico Bemidbar, ou seja, no deserto. Porque se você ler o capítulo 1, versículo 1, diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, aonde? No deserto. Então, o livro de Números vai narrar o período do deserto. Por que eu li o capítulo de número 13, irmãos, do livro de Números? Porque aqui no capítulo 13 nós vamos entender o porquê que a nação de Israel caminhou 40 anos no deserto. Em rápidas palavras, deixa eu dizer algo para você. Deus já havia dito que aquela terra seria entregue à nação de Israel. Deus mandou que Moisés levantasse espias, 12 homens. E nós vamos observar que eles não eram qualquer homem, eram maioral. Está implícito no capítulo 13, versículo 2. Diz: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então olha aqui, não era qualquer homem, não eram homens que faziam apenas parte da tribo, não eram os cabeça, eram os líderes, eram os poderosos, grandes entre eles. Olha só, o verso 3 diz assim, enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então qual é a ordem? Entra e espia a terra, vê se a terra é boa, vê se a terra dá fruto, vê se a terra produz,
voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias andando na terra de Israel. Número 23 diz assim, ó: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens. Irmão, imagina o tamanho desse cacho de uva. Isso quer dizer que a terra era muito boa. A terra produzia, a terra dava os seus frutos. Mas aí os cabeças, os líderes, os homens que foram escolhidos dentre as tribos para liderar ela, voltaram e disseram para Moisés: não dá para nós conquistarmos esse povo, não dá para nós conquistarmos essa terra. Olha o que eles disseram: esses homens dessa terra é mais forte do que nós. Olha o que eles disseram: a terra que consome os seus moradores. Vão dizer que os homens eram de grande estatura. Olha o que dizer no verso 33: também vimos ali gigante, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles disseram assim: nós somos como gafanhotos diante deles. Nós não temos como conquistar essa terra. Olha aqui, irmão, quem Deus mandou? Digamos assim, Deus mandou os maiorais. Só que os maiorais estavam olhando para eles e vendo eles como gafanhoto. A questão aqui não é como Deus e a nação viam eles, é como eles estavam se vendo. O problema das adversidades não é como as pessoas te olham, é como você se vê. Esse é o ponto primordial. Não é o que dizem ao seu respeito, não é o que dizem o que você é como você se vê. Esses homens tinham a graça de Deus, esses homens tinham a palavra de Deus, esses homens tinham o direcionamento de Deus. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Eram maiorais, eram líderes, mas quando chegaram diante da adversidade, eles disseram: nós somos fracos, nós somos gafanhotos, nós não temos força, os caras são grandes, a nação mata os seus inimigos, nós não vamos conseguir. Muitas vezes, diante da adversidade, não é a adversidade que é grande, é a forma que nós nos colocamos diante dela, irmão. Esse é o maior problema. A nação de Israel estava se escondendo do gigante, dizendo: esse aí não dá, não tem jeito. E Golias vinha desafiando um pouco, mas aí aparece um que não olha para a aparência, que não olha para a circunstância, ele olha para a confiança que ele tem em Deus. E ele diz: quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse que sai a gritar todos os dias? Quem é esse que desafia o exército de Deus vivo? Porque na realidade não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, não é o que você acha de você mesmo. Você tem que pensar no que Deus pensa e o que Deus tem para você. Esse é o ponto primordial das nossas vidas. Se Deus nos encheu do teu Espírito, se Deus nos chamou, irmão, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Só que às vezes você se desmorona porque você diz: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. A síndrome que Gafanhoto entrou no coração desses homens.
E aí o que eles fizeram? Eles conseguiram, com o medo deles, inflamar a nação. Só 2 homens, Josué e Caleb, que se levantou e disse: não, nós vamos conquistar. Mas os 10 calaram eles. E por causa disso, eles peregrinaram 40 anos pelo deserto. Porque Deus disse: toda aquela geração que saiu do Egito, por causa desses homens, eles iam morrer no deserto. E a geração que ia ficar era a geração que nascesse no deserto. E dos que saíram do Egito, só os 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. O restante do povo foi o povo que nasceu no deserto. E aqui nós vamos entender, irmão, o porquê dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Não era um lugar longe de se chegar, mas eles tiveram que percorrer 40 anos no deserto, ficar andando em círculo, por causa da desobediência deles. Às vezes, irmão, nós andamos em círculo, porque muitas das vezes nós somos colocados para desafiar os nossos problemas, e nós estamos olhando para ele como se no lugar foi muito dizendo: eu não consigo, eu sou fraco, eu não vou chegar, não vai dar certo. E Deus está dizendo: foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Você é colocado como maioral. Então se posiciona como Josué e Caleb, irmão, e deixa Deus agir. Amém?